Secretário Antônio Vieira. Bom, eu gostaria, como fui citado, inclusive meu nome, no caso da secretaria, eu gostaria de dar alguma explicação, fosse esclarecido. A princípio, eu queria dizer que quando eu recebi o convite, em momento nenhum foi mencionado que essa audiência fosse uma audiência voltada à apresentação do projeto de licenciamento que foi objeto da reunião do dia 29 do CONDEMA e que todo o parecer técnico, toda a análise técnica foi feita através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Então, obviamente, os dados que eu coloquei aqui no início da minha fala, que foi chamada de blá blá blá, foram voltadas a isso. Socorro, que questionou isso, não estava presente no momento, chegou atrasada e não teve essa informação. Então, estou colocando. Com relação às informações, eu queria dizer que a Secretaria de Meio Ambiente é possuidora de um projeto técnico que foi avaliado e analisado como objeto do licenciamento ambiental. O fato de eu não ter trazido pendrive ou qualquer equipamento que pudesse facilitar a compreensão do instrumento é porque eu entendi, através do convite, de que esta não seria atribuição do município e nem da Secretaria de Meio Ambiente. E queria deixar que toda vez que fui convocado por essa casa e por qualquer situação, nunca me furtei da minha presença e dispor todo o conhecimento que eu tenho de causa. Até porque todo processo e todo documento que faz presente na prefeitura é público e a população tem acesso. E, democraticamente, ninguém pode me acusar, minha secretaria, de que algumas vezes foram negado o documento, desde que feito da forma legal e como manda as determinações legais que legisla sobre o assunto. Então, dentro disso, todas as informações que são passíveis, a única coisa que eu coloquei aqui e que está suscitando dúvida foi que realmente o trecho sul, que não foi palavras minhas, isso é público e notório porque está gravado, inclusive ali para o radialista Vila Nova, que foi palavra do superintendente, da Superintendência de Infraestrutura e Transporte do Governo do Estado, aonde estão desenvolvendo estudo para duas opções novas, a não ser essa que foi apresentada. Então, como técnico da Prefeitura Municipal, tenho autoridade para dizer o que foi apresentado à Secretaria. Possíveis estudos ou outro, caberia a quem está elaborando dar as informações devidas, porque não é do meu conhecimento. Entendeu? Meu conhecimento é o projeto que foi apresentado, inclusive de forma técnica, é um projeto executivo. Para quem não conhece exatamente, é até de difícil compreensão, porque é cheio de números, dados, e que não tem, por ocasião, inclusive, da reunião do CONDEMA, eu solicitei, quando teve a presença do superintendente, que se ele tivesse algum material mais didático para que apresentasse para a população, para melhor compreensão do projeto em si. Infelizmente, ele não tinha isso, e também a falta de um projetor na reunião propiciou que ele apresentasse um corte, um perfil da ponte, que faz mais ou menos que eu fiz a explanação aqui oral para vocês, e que aqui tem um desenho gráfico mais ou menos ilustrativo do que viria a ser a ponte em si. Mas eu entendo também que a maior preocupação, e compreendo também, e acho que é uma justificativa que está havendo por parte do Estado, até porque é uma obrigação dele, e que faz parte de umas condicionantes
uma melhor informação e um melhor tratamento em relação à questão das desapropriações, deveria ser uma atribuição do governo. E acredito que há uma falha, inclusive no episódio da marcação de um X, que eu fui recebido por alguns dentro da minha secretaria e fui ao Estado procurar saber a razão daquela, e fui informado como passei que realmente nem eles lá, foi uma infelicidade de um técnico que foi lá, porque era para fazer um estudo, foi lá marcando aleatoriamente e de forma agressiva aquela marca na estrada. Bem, é isso, eu estou aberto a qualquer informação que tenha a respeito do licenciamento. Ele não foi a portaria que decide, a resolução que aprovou as 37 condicionantes que faz parte do licenciamento ambiental, entre ele a obrigatoriedade de estudos que vão determinar o balanceamento em função daquele espigão provisório, aonde uma delas solicita que a retirada daquele material, basicamente areia e pedra, sejam removidos para áreas que são objeto de erosão no município, exemplo, São Domingos, São Miguel e Sapetinga, e que semestralmente eles apresentem os estudos de balanceamento de maré e do fluxo das águas na Baía do Pontal. São algumas das condicionantes que são propostas entre as 36 outras, que aí envolve também a condicionante do canteiro e da parte dos acessos. Eu queria fazer uma pergunta só, agora não poderíamos abrir muito. Eu entendo que a questão da viabilidade, se ali era o melhor fato, não era exatamente nesse momento onde existe um projeto executivo, feito inclusive por empresa de exterior. Essa questão da discussão da ponte, ela supera inclusive a atual administração. Então, o início dessa discussão, eu ainda, no caso como secretário, não acompanhei. O que eu recebi ainda na hora que nós começamos aí na gestão, eles já estavam apresentando a questão do projeto executivo. Estava na fase dos estudos feito através de solicitação do IFAM, com relação à fauna, à flora, a questão dos botos, a informação das tartarugas, a possível existência de material histórico naufragado na questão. Houve estudos técnicos do IFAM, estiveram no local, analisando. Pessoal, não entendi que eu defendi a Calha Norte. Não. Até que Calha Norte, eu não usei o termo Calha. Está gravado lá, o senhor já está falando que o senhor defendeu que esse projeto não seria o mais viável, seria o ideal para Calha Norte. Não, eu disse que um projeto que a ponte
Veja bem, eu disse que a solução do sistema viário que eu acho dentro de Ilhéus não passa simplesmente pela construção da ponte. Eu digo que a solução da ponte, ela é um instrumento mais para trânsito local. O trânsito que vem realmente é o semianel viário, que ainda continua, que faz parte de novo estudo, que é a duplicação da rodovia, aonde tem um trecho que vai tirando o tráfego do centro da cidade. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Mas não que eu estou dizendo que não era isso, não. Sim, óbvio, essa coisa toda. Ok. Não, a minha secretaria, ela foi incumbida hoje, através de uma resolução de 2015, porque antes, primeiro licenciamento foi feito através do INEMA, certo? Porque a resolução, a legislação vigente na época, que foi feito o primeiro licenciamento, a competência era do Estado. Por ocasião, isso é informação do próprio Saulo. Pessoal, não saia, que tem informações importantes, viu? O Estado mudou, criou uma nova resolução e, em função do porte dessa ponte, a competência do licenciamento passou a ser municipal. Pelo fato de que o licenciamento ele tem um tempo, esse novo licenciamento tem validade por 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio tem que ser renovado a licença. Esse outro, com a paralisação da obra, em função de todo mundo sabe, da saída da outra empresa, a obra ficou parada. E eles não deram entrada em tempo hábil, tempestivamente, para que a renovação, a licença continuasse validada, aquela antiga. Então, a partir do momento que houve essa quebra, perdeu o licenciamento e eles tiveram que entrar com um novo pedido de licenciamento. Como na época tinha sido licenciado separadamente os acessos, o canteiro e a ponte em si, que é chamada a ponte, que é o objeto que hoje foi colocado, que eles estão colocando, o que foi licitado foi só a ponte, os acessos ainda não foi feito. Foram feito um novo licenciamento, que hoje foi competência do Estado, do município. Então, aí hoje, se por acaso eu tivesse sido convocado para apresentar informações do licenciamento, eu ia apresentar o relatório técnico da minha secretaria, porque a portaria que foi aprovada no dia 29 ainda não foi publicada. Então, eu não teria condições de dizer os outros índices. Poderia dizer, basicamente, que foi colocado, foi mudado dentro da condicionante, que era 2 anos, passou para 1 ano e meio. Foi colocada dentro a obrigatoriedade de o CONDEMA, num prazo de 30 dias, criar uma comissão de acompanhamento fora institucionalmente, composta pela sociedade civil organizada, uma comissão para acompanhamento da obra, inclusive com relação para acompanhamento dos estudos propostos dentro das condicionantes. E basicamente são esses dois outros que mudou dos 36 itens de condicionantes que compõem a ponte. Não, ela não mudou, a mudança foi essa. O mastro central, a forma, estreitou outro, mas os impactos que a outra causavam são os mesmos. Mas seja rápido. Então não teve nada significativo, a não ser a construção daquele acesso que é provisório, pessoal, por favor, pessoal. Que ele deve ter em torno de um ano e meio. Já estamos concluindo, pessoal. Estamos concluindo. Mas aí... Para me fazer só essa pergunta ao seu secretário como técnico profissional. O senhor... Eu quero ouvir do secretário
Vieira uma pergunta simples e objetiva dele como técnico profissional. Nos moldes que a ponte está sendo construída e do projeto que foi apresentado, que o senhor tem em mãos, resolve o problema de mobilidade e de trânsito? Eu quero uma resposta do senhor como técnico, sim ou não? O trânsito local onde ele propõe a ligação do centro com a Zona Sul, resolve, claro. Porque na Zona Sul, a funila no Opaba vai para 2 pistas. Na Zona Norte, aqui na do Preço Segundo, funila para 2 pistas. Então, 4 pistas só é na ponte. Para o senhor, como técnico profissional da área, resolve o problema de trânsito, de mobilidade urbana, sim ou não? O problema de trânsito local resolve. Meu entendimento. Dr. Paulo, do Ministério Público, nosso promotor, a fazer uma explanação, inclusive passar algumas coisas que será muito importante a atenção de todos, entendeu? Para essas informações sobre a audiência do dia 12, que aí já é uma proposta do Ministério Público junto com o Governo do Estado, com apoio nosso aqui na Câmara, que vai acontecer aqui nesse espaço. Dia 12 é uma segunda-feira, às 14 horas, não foi, doutor Paulo? Foi marcada. Doutor Paulo vai passar os detalhes das informações. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. E assim que o doutor Paulo terminar, eu vou fazer um encerramento final, uma explanação do objeto, que aqui foi tratado nesta tarde. E que vocês sejam multiplicadores para que as outras pessoas possam vir também, porque aqui a gente vai ter os técnicos do Governo do Estado. Doutor Paulo.